Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, nós vamos resolver sistemas de equação pelo método da substituição. E depois vamos resolver também duas questões da banca da VUNESP. As duas questões são da prova de fiscal da Prefeitura de Sorocaba. Vamos começar resolvendo o sistema pelo método da substituição. São sistemas de equações que têm duas incógnitas e o expoente delas é 1. Então, nós estamos falando de sistemas de equações de primeiro grau. Se por um acaso você prefere resolver sistemas pelo método da adição e deseja revisá-los, aqui no canal tem vídeos específicos sobre sistema de adição. Mas aqui eu gostaria de tratar somente de sistemas resolvidos pelo método da substituição. Você sempre vai poder escolher, mas então em alguns casos eu acho mais fácil um ou outro, por isso aqui a minha preferência é pelo método da substituição. Como é que a gente resolve? O primeiro passo é escolher uma das equações e escolher uma das incógnitas para isolar, ou seja, deixar do lado esquerdo só ela e todo o restante da equação do lado direito. Eu vou pegar então a primeira equação e vou deixar x do lado esquerdo. Vai ficar 10 menos y. Se você tem dúvida sobre o sinal do y, por exemplo, aconselho você a pesquisar aqui no canal por vídeos que tratam de resolução de equação do primeiro grau. Lá tem tudo detalhado, tá? Agora que eu já sei que x vale 10 menos y, eu vou pegar outra equação. Nesse caso é a segunda. E onde tem x, eu escrevo 10 menos y. Então, menos 2y é igual a 6 menos 10. Menos 2y é igual a menos 4. Posso multiplicar tudo por menos 1, como eu também posso dividir tudo por menos 2, que nós vamos acabar encontrando que y é igual a 2. Para descobrir o x, eu vou voltar aqui. X é igual a 10 menos 2. Então, x é 8. Para saber se meu sistema está certo, eu vou pegar a primeira equação e onde tem x eu vou pôr o número que eu encontrei, o 8. Mais y é 2. Isso deu 10. E tinha que dar quanto? 10, ó. Então, deu certo na primeira. Faço a mesma coisa para a segunda. 8 menos 2, isso deu 6. E tinha que dar 6. Então, essa é a resposta. Uma resposta formal é escrita assim, ó. Parênteses, primeiro x, tá? Essa é a nossa resposta. Mas normalmente na prova de concurso é um problema, né? Então a resposta não vai ser assim. Bom, já no segundo, repare que a segunda equação, ela tem fração, ela tá um pouquinho diferente. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade das proporções e vou multiplicar. 3x é igual a 5y. E agora, eu vou montar meu novo sistema. Meu novo sistema, na verdade, é esse aqui, ó. X mais y igual a 16. E 3x igual a 5y. Eu vou pegar a primeira equação e vou isolar o x. X é igual a 16 menos y. Parei aqui. Vou na segunda equação, mas lá está escrito 3x. Então, é 3 vezes 16 menos y. Isso é igual a 5y. Aqui eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. Então, é 3 vezes 16 menos 3y igual a 5y. Então, 48 é igual. Menos 3y, do outro lado é mais. Então, vai dar 8y. Bom, se 8y é igual a 48, é porque y é igual a 6. Agora, como eu faço para achar o valor de x? Eu venho aqui, ó. X é igual a 16 menos 6. Então, x é igual a
10. Pronto. Ah, mas eu queria saber se tá certo isso. Então, nós vamos substituir lá em cima. 10 mais 6, isso aqui é 16. E tinha que ter dado 16. E na segunda, vai ficar assim, ó. 10 sobre 6, ou 10 para 6, 5 para 3. Deu diferente? Como que eu sei que é a mesma coisa? Divido 10 por 2, que vai dar 5. Divido 6 por 2, dá 3. Então, é a mesma coisa, tá certo. Então, vamos às questões. Primeira questão. Vou botar um pouquinho. Uma assistente social atendeu em 2 dias o total de 12 pessoas. No primeiro dia, ela atendeu 2 pessoas a menos do que no segundo. O número de pessoas atendidas no primeiro dia foi. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que tem primeiro dia e segundo dia. E que ela atendeu 12 pessoas. Então, eu vou escrever o seguinte. Quantidade de pessoas do primeiro dia mais quantidade de pessoas do segundo dia deu 12 pessoas. E tem uma outra informação, que no primeiro dia ela atendeu 2 a menos. Então, no primeiro dia, ela atendeu a mesma quantidade de pessoas do segundo, menos 2. Esse é meu sistema. Repare que o P já está isolado. Então, eu vou pegar a primeira equação e vou escrever no lugar de P, S menos 2. Mais S igual a 12. Peguei a primeira equação. Então, 2S é igual. Menos 2 é mais 2, então 14. E S, então, é igual a 7. E como eu acho P, venho aqui, ó. P vai ser 7 menos 2, que é igual a 5. E o que o enunciado pede? Número de pessoas atendidas no primeiro dia. Então, a quantidade de pessoas do primeiro dia, 5. 2 observações. Eu usei P e S de propósito, porque se eu tivesse usado X e Y, no final eu ia ter que verificar o que é X e o que era Y. Aqui já sei direto. E uma segunda observação. A minha letra S eu não quis fazer maiúsculo de propósito, porque olha a chance de confundir com o número 5. Ainda mais na pressa, né? Por isso eu escolhi um S assim. Vamos à segunda questão. Na almoxarifada de uma empresa, há passas de plástico e passas de papelão, no total de 81 unidades, de modo que a razão do número de passas de plástico para o número de passas de papelão é 2 para 7. Após a retirada de 3 passas de papelão e colocação de mais 2 de plástico, o número de passas de papelão superou o número de passas de plástico, hein? Queria te chamar a atenção que aqui está falando em razão. É um outro conceito que a gente tem dentro da matemática e que é muito cobrado nos concursos. Se você não entende o que é razão, se você ainda não estudou isso, tem vídeos aqui no canal que tratam de razão e proporção. Vale a pena ir lá e depois resolver esse sistema, tá? No almoxarifado de uma empresa, então tem pastas de plástico e papelão. Como os dois começam com P, eu vou usar T para plástico e L para papelão, tá? E eu sei que tem 81 unidades. Então, quantidade de pastas de plástico mais as de papelão vai dar um total de 81 unidades. Além disso, diz que a razão de plástico para papelão, plástico para papelão, é igual a 2 para 7. Esse é meu sistema. Depois que eu resolver o sistema, eu volto aqui, tá? A partir dessa linha. Resolvendo o sistema, eu vou saber quantas de papelão, quantas de plástico, tá? Para resolver esse sistema, eu vou começar multiplicando aqui conforme a propriedade das proporções. Então, eu vou ter aqui 7T é igual a 2L. 7T é igual a 2L. E eu tenho a minha primeira que é assim, né? T mais L é igual a 81. Tá assim meu sistema. E o que eu posso fazer? Eu posso dizer que T, daqui eu posso escrever assim.
T é a mesma coisa que 81 menos L, certo? Então, agora, vou pegar ali 7T. 7 vezes 81 menos L é igual a 2L. 7 vezes 81, você pode fazer 7 vezes 80. 7 vezes 8, 56. Como tem 80, tem um zero. 560. Mas tem 7 vezes 1, 567. Se você não está preparado para fazer essa conta de cabeça, você pode fazer no papel sem problema nenhum. Só tem que tomar cuidado com o tempo de prova, tá? Aqui é menos 7L igual a 2L. Agora, então, eu vou deixar tudo que tem L do lado esquerdo. Então, vai ficar menos 9L igual a menos 567. Se eu dividir por 9, por menos 9, porque é negativo, eu vou descontar o valor de L. Então, dividindo 567 por 9, eu vou encontrar que L é igual a 63. L é a quantidade de pastas de papelão. Então, agora eu precisava saber quantas que são as de plástico. Posso fazer a conta aqui, ó. Né? Plástico vai ser igual 81 menos 63. Então, plástico vai dar uma quantidade igual a 18. Então, eu tenho 63 de um, 18 do outro. Agora, eu vou ler ali. Após a retirada, estamos aqui. Após a retirada de 3 de papelão e colocação de 2 pastas de plástico, o que vai acontecer? O número de pastas de papelão superou o número de pastas de plástico. Então, eu tenho que tirar 3 de papelão. Se eu tirar 3 de papelão, eu vou ficar com 60. E se eu colocar 2 de plástico, eu vou ficar com 20. E o que o enunciado pede? Quanto que uma superou a outra. Então, uma tem um tipo de 40 a mais do que a outra. Portanto, 40. Ok? Bons estudos.